Se você chegou até este vídeo, eu acredito que isso não aconteceu por acaso. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você tenha chorado em silêncio, carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você esteja enfrentando problemas na família, dificuldades financeiras, uma enfermidade, uma decepção, ou simplesmente tenha perdido a esperança. Mas hoje eu quero dizer algo ao seu coração. Deus conhece você. Ele conhece a sua história, as suas lágrimas e até aquelas orações que você fez em silêncio, quando ninguém mais estava por perto. Pode parecer que ninguém percebe a sua dor, mas Deus vê tudo. A Bíblia nos diz em Salmo 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que justamente quando você pensa que está sozinho, Deus está mais perto do que imagina. Talvez você tenha perguntado: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Até quando vou sofrer? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? Essas perguntas também passaram pelo coração de muitos homens e mulheres da Bíblia. Davi chorou. Jó perdeu tudo. José foi vendido pelos próprios irmãos. Elias pensou que sua missão havia terminado. Jeremias derramou lágrimas diante de Deus. Mas existe algo que todos eles tinham em comum. Eles decidiram confiar em Deus mesmo quando não conseguiam entender o que estava acontecendo. E sabe por quê? Porque eles descobriram uma verdade que continua viva até hoje. Deus nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. Talvez as circunstâncias estejam dizendo que tudo acabou. Talvez as pessoas tenham desistido de você. Talvez alguém tenha dito que não existe mais solução. Mas Deus nunca escreve o último capítulo da nossa história baseado naquilo que os homens dizem. Ele escreve baseado no seu amor, na sua graça e no seu poder. Em Jeremias 29:11, encontramos uma promessa maravilhosa. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Perceba que Deus não disse que nunca enfrentaríamos dificuldades. Ele prometeu algo ainda maior. Prometeu que existe um futuro, existe esperança, existe um propósito. Talvez hoje você não consiga enxergar, mas Deus já está vendo o amanhã. Enquanto você chora, Deus prepara o consolo. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus movimenta aquilo que os seus olhos ainda não conseguem ver. Muitas vezes queremos que Deus mude primeiro as circunstâncias. Mas Deus deseja primeiro fortalecer o nosso coração, porque um coração fortalecido suporta a caminhada até o milagre chegar. Lembre-se de quando Jesus estava no barco com os discípulos. Uma grande tempestade surgiu. O vento soprava forte. As ondas pareciam anunciar o fim. Os discípulos entraram em desespero, mas Jesus permanecia tranquilo. Quando ele se levantou, bastou uma palavra para que o vento se calasse e o mar obedecesse. Isso nos ensina algo extraordinário. A tempestade nunca será maior do que a voz de Deus. Talvez hoje exista uma tempestade dentro da sua casa. Talvez exista uma tempestade na sua saúde. Talvez seja uma tempestade emocional. Talvez você esteja vivendo dias de ansiedade, medo ou tristeza profunda. Mas Deus continua sendo o mesmo. O Deus que acalmou o mar continua acalmando corações. O Deus que abriu o mar vermelho continua abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. O Deus que alimentou milhares de pessoas continua sendo o Deus da provisão. O Deus que ressuscitou Lázaro continua trazendo vida onde parecia existir apenas morte. Nunca subestime aquilo que Deus pode fazer em apenas um instante. Às vezes passamos anos tentando resolver algo com as nossas próprias forças. E Deus transforma toda a situação em um único momento. Porque aquilo que é impossível para os homens é completamente possível para Deus. Talvez você tenha perdido a esperança depois de tantas portas fechadas. Mas eu quero lembrar você de algo muito importante. Uma porta fechada nunca significa que Deus desistiu de você. Às vezes, Deus fecha uma porta porque está preparando uma muito melhor. Nós enxergamos apenas o presente. Deus vê toda a estrada. Nós vemos apenas uma página da história. Deus já conhece o livro inteiro. Por isso, não desista agora.
Não pare de orar. Não deixe que o medo fale mais alto do que a sua fé. Continue confiando. Continue caminhando. Continue acreditando. Porque Deus continua escrevendo milagres todos os dias. Talvez o seu milagre esteja mais próximo do que você imagina. A Bíblia nos ensina que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Essa promessa também é para você. Hoje Deus está renovando a sua esperança. Está fortalecendo o seu coração. Está dizendo para você: não tenha medo. Eu estou com você. Eu não abandonei a sua vida. Eu ainda estou cuidando de cada detalhe. Talvez ninguém tenha dito isso para você hoje, mas Deus está dizendo: meu filho, minha filha, continue confiando em mim. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando chegar o tempo de Deus, ninguém poderá impedir aquilo que Ele preparou para a sua vida. Então levante a cabeça, respire fundo, continue caminhando. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, continuará segurando a sua mão nos próximos dias. Porque a fidelidade do Senhor nunca falha, e o seu amor permanece para sempre. Se você ainda está ouvindo esta mensagem, eu acredito que Deus está falando profundamente ao seu coração. Talvez você não tenha encontrado todas as respostas que procura, mas uma coisa é certa: Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue perceber. Há momentos na vida em que tudo parece parado. Oramos, esperamos e aos nossos olhos, nada acontece. Nesses momentos, somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo perfeito. Nós contamos os dias. Deus escreve a eternidade. Olhe para a história de José. José era apenas um jovem quando Deus lhe deu sonhos extraordinários. Porém, antes de ver esses sonhos se cumprirem, ele passou por muitas provações. Foi rejeitado pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente. Foi preso por um crime que não cometeu. Humanamente falando, parecia que a promessa de Deus havia fracassado. Mas Deus estava trabalhando em silêncio. Enquanto José estava na prisão, Deus já preparava o palácio. Enquanto José chorava, Deus organizava o futuro. Enquanto José esperava, Deus construía o caminho que o levaria ao propósito. Talvez você também esteja vivendo um tempo de espera. Talvez você pense que a sua vida não está saindo do lugar. Mas Deus não desperdiça nenhuma etapa da nossa caminhada. Até aquilo que parece atraso pode estar sendo usado como preparação. Nunca confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Mesmo quando você não vê, Ele está agindo. Outro grande exemplo é Jó. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o respeito de muitas pessoas. Seus amigos não conseguiam entender o seu sofrimento. Sua esposa chegou a dizer que ele desistisse. Mas Jó tomou uma decisão que mudou completamente sua história. Ele permaneceu fiel. Mesmo sem compreender tudo o que estava acontecendo, Jó continuou confiando no Senhor. E Deus honrou essa fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor restaurou tudo o que Jó havia perdido e lhe concedeu em dobro. Isso nos ensina que Deus pode transformar perdas em testemunhos. Ele pode transformar lágrimas em alegria. Pode transformar vergonha em honra. Pode transformar deserto em jardim. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto, mas lembre-se de que Deus nunca deixou de cuidar do seu povo durante o deserto. Foi no deserto que caiu o maná do céu. Foi no deserto que brotou água da rocha. Foi no deserto que Deus mostrou seu poder todos os dias. O deserto nunca foi o destino final. Era apenas o caminho para a terra prometida. Talvez esta fase difícil também seja apenas um caminho. Ela não será o seu destino. Deus ainda tem promessas para cumprir em sua vida. Pense também em Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou gigantes. Foi perseguido, precisou fugir, dormiu em cavernas, passou por momentos de grande tristeza, mas nunca deixou de buscar a presença de Deus. Era justamente nos momentos mais difíceis que Davi levantava sua voz em oração.
E foi nesses momentos que nasceram muitos dos salmos que hoje fortalecem milhões de pessoas. Isso mostra que Deus pode usar até as nossas maiores dores para abençoar outras vidas. Quem sabe a luta que você enfrenta hoje será o testemunho que amanhã fortalecerá alguém. Nada é em vão quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Talvez você diga, mas eu estou fraco. Saiba que Deus nunca exigiu que você fosse forte sozinho. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa enfrentar todas as batalhas apenas com suas próprias forças. Entregue seu coração ao Senhor. Confie nele, descanse nele. Porque Deus nunca perde uma batalha. Talvez hoje exista um gigante diante de você. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dívida, pode ser um problema familiar, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, pode ser o medo do futuro. Lembre-se de Davi diante de Golias. Todos enxergavam um gigante impossível de vencer. Davi enxergava um Deus infinitamente maior. É exatamente isso que Deus deseja fazer com você. Ele quer mudar o foco do seu olhar. Pare de olhar apenas para o tamanho do problema. Comece a olhar para o tamanho do Deus que você serve. Não existe enfermidade maior que Deus. Não existe crise maior que Deus. Não existe tristeza maior que Deus. Não existe porta fechada que Deus não possa abrir. Não existe coração quebrado que Deus não possa restaurar. O Senhor continua realizando milagres. Talvez eles não aconteçam da maneira que esperamos. Talvez não aconteçam no tempo que imaginamos. Mas eles acontecem, porque Deus continua sendo fiel. Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E perceba que Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu sua presença em cada passo da caminhada. E quando Deus está conosco, até os dias difíceis produzem crescimento. Talvez você não entenda hoje o motivo da sua luta, mas um dia você olhará para trás e perceberá que Deus nunca deixou de cuidar de você. Cada lágrima teve um propósito, cada oração foi ouvida, cada espera produziu amadurecimento, cada batalha fortaleceu sua fé. É por isso que eu quero deixar uma verdade em seu coração. Não permita que um momento difícil faça você duvidar de um Deus que sempre foi fiel. Continue caminhando, continue orando, continue acreditando. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que ninguém mais acredite, mesmo que as pessoas digam que acabou, a última palavra pertence ao Senhor, e quando Deus decide agir, nenhuma força deste mundo pode impedir. Talvez o seu milagre esteja sendo preparado exatamente agora. Talvez Deus esteja organizando situações que você nem imagina. Confie, espere, permaneça firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E assim como Deus transformou a história de José, restaurou Jó, fortaleceu Davi e sustentou tantos outros servos fiéis, Ele também pode transformar a sua história. Creia nisso de todo o seu coração, porque para Deus não existe impossível. Se você chegou até este momento desta mensagem, eu acredito que Deus queria falar algo muito especial ao seu coração. Talvez você tenha começado este vídeo sem forças, sem ânimo e sem esperança. Mas eu oro para que, neste instante, você esteja sentindo a paz de Deus invadindo a sua vida. Quero que você nunca se esqueça de uma verdade que encontramos na palavra de Deus. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os dias bons e os dias difíceis passam, mas Deus permanece o mesmo. A Bíblia declara em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso significa que o Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos para os seus filhos. O Deus que alimentou o povo no deserto continua sendo o Deus da provisão. O Deus que curou os enfermos continua estendendo a sua mão sobre aqueles que sofrem. O Deus que ressuscitou Lázaro continua trazendo vida onde tudo parecia perdido. O Deus que transformou a vida de tantas pessoas na Bíblia também pode transformar a sua história. Talvez você pense que já cometeu erros demais. Talvez exista culpa dentro do seu coração. Talvez você tenha se afastado de Deus.
Talvez você ache que não merece o seu amor. Mas escute esta verdade. O amor de Deus não depende do quanto você é perfeito. O amor de Deus é maior do que os seus erros. A cruz de Cristo é a maior prova desse amor. Jesus entregou sua própria vida para que hoje você pudesse ter esperança. Ele conhece cada detalhe da sua história. Conhece as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Conhece as noites em que você perdeu o sono. Conhece as orações feitas em silêncio. Conhece os medos que você nunca contou para ninguém. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Que promessa maravilhosa! Você não precisa caminhar sozinho. Você não precisa enfrentar as batalhas da vida sem a presença do Senhor. Quando Deus segura a nossa mão, até os caminhos mais difíceis se tornam possíveis. Talvez a resposta que você tanto espera ainda não tenha chegado. Mas lembre-se, Deus nunca trabalha apenas para resolver um problema. Ele trabalha para transformar vidas. Às vezes, enquanto esperamos por um milagre, Deus está fazendo um milagre ainda maior dentro do nosso coração. Ele fortalece a nossa fé. Ensina-nos a confiar. Mostra-nos que a verdadeira esperança não está nas circunstâncias, mas na sua presença. Por isso, não permita que a tristeza roube a alegria que Deus preparou para você. Não permita que o medo fale mais alto do que as promessas do Senhor. Não permita que as palavras negativas das pessoas sejam maiores do que aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você é amado por Deus. Você tem valor diante do Senhor. Você foi criado com um propósito. Ainda existem capítulos da sua história que Deus irá escrever. Ainda existem bênçãos que você viverá. Ainda existem portas que serão abertas. Ainda existem milagres preparados para a sua vida. Continue acreditando. Continue orando. Continue caminhando. Mesmo quando os passos forem pequenos. Mesmo quando parecer difícil. Mesmo quando o mundo disser que acabou. Lembre-se de que Deus sempre tem a palavra final. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Talvez o seu amanhã seja completamente diferente do seu hoje. Talvez a oração que você fez tantas vezes esteja muito perto de ser respondida. Continue confiando. O Senhor nunca decepciona aqueles que colocam a esperança nele. Antes de encerrarmos, quero fazer um pedido especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora neste canal. Aqui buscamos compartilhar todos os dias uma palavra de fé, esperança e encorajamento baseada na Bíblia. Também deixe o seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam enfrentando momentos difíceis neste exato instante. E compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, ou uma pessoa que Deus colocou em seu coração. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser o instrumento que Deus usará para levar esperança a quem mais precisa. Agora escreva aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Quero ler o seu comentário e orar por você. Que o Senhor fortaleça a sua fé, que Ele renove as suas forças, que cure as feridas do seu coração, que traga paz para a sua casa, que abençoe a sua família, que abra portas onde hoje parece não existir saída, que ilumine o seu caminho e que você nunca se esqueça desta promessa que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Guarde essa palavra em seu coração. Quando o medo aparecer, lembre-se de que Deus está com você. Quando a tristeza tentar dominar seus pensamentos, lembre-se de que Deus continua sendo a sua esperança. Quando surgirem dificuldades, lembre-se de que Deus continua no controle. E quando você não souber o que fazer, apenas continue confiando, porque o Senhor nunca abandona aqueles que colocam a vida em suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu lar.
Fique na paz do Senhor. Amém.